E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Felipe de Matemática. Estarei fazendo alguns comentários para os alunos do sétimo ano da semana 2 do PET volume 1. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem, que estarei ajudando. Bom, nessa semana 2, o tema é somatória e subtração de fração. E o que você precisa estudar ou o que você precisa pesquisar para entender e fazer as questões dessa semana. Bom, eu listei aqui, são 3 coisas que você precisa estudar, que você precisa pesquisar. A primeira é fatoração, né? O que é fatoração, professor? Fatoração de números primos, né? Então, é um sistema de divisão que você deve calcular até encontrar os fatores primos. Bacana? Então, eu tenho aqui a fatoração simples, que é esse caso aqui, onde só tem um número. Eu tenho uma fatoração aqui com 2 números e depois eu tenho uma fatoração com 3 números aqui, né? Ou mais, bacana? Depois que você estudar bem sobre fatoração, aí você vai para a segunda coisa que precisa estudar, que se chama MMC, tá? MMC. E o MMC, para você calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, você consegue calcular pela fatoração. Por isso que é importante você aprender primeiro o que é fatoração para depois entender o que é MMC. Porque você vai precisar calcular o MMC através da fatoração, tá? E aí, nesse caso, mais especificamente, você vai trabalhar com fatorações envolvendo 2 ou mais números, tá bom? Que é esses dois casos aqui como exemplo. E a terceira coisa que você vai precisar estudar e pesquisar é somatória e subtração de frações. Bacana? Somatória e subtração de frações. Ah tá, lembrando que se você ainda tem alguma dúvida, o que é fração, né? Se você ainda tem dúvida do que é uma parte inteira, o que é numerador, o que é denominador, é importante que você também pesquise o que é o básico de fração. Beleza? Então é isso. Então eu vou repetir os 4 conteúdos que você precisa estudar. Primeiro, fatoração, né? Fatoração simples, com 2 números, com 3 números. Depois, MMC. E o MMC vai usar fatoração. A terceira coisa que você precisa estudar, caso você não saiba muito o que é fração, né? Estude o básico de fração. Bacana, o que é fração, o que é numerador e denominador. E por último, somatória ou subtração entre frações. Beleza? Se você estudando esses 4 tópicos, você vai entender as questões do PET dessa semana. Bacana? Então eu vou dar uma analisada aqui rapidamente o que vocês devem fazer. Beleza? Então aqui, ó, faça as operações com frações. Eu vou aumentar aqui. Então eu tenho aqui esse caso aqui, né? Ó, 1 meio mais 3 meios, né? E aí você vai calcular aqui, vai colocar a resposta aqui. Essas contas simples não há necessidade de ter rascunho, basta colocar porque os denominadores são iguais, tá bom? Pesquise sobre isso. Aqui eu tenho também denominadores iguais e aqui começa denominadores diferentes. Quando eu tenho denominadores diferentes, no caso aqui 2 e 3, aí faz necessário você entender o que é MMC, beleza? E aí você calcula o MMC dos denominadores, fazem a conta aqui bonitinha, e aí a partir daí que você vai calcular a fração, a somatória desta fração, beleza? Então siga aquele passo a passo lá, que é sem erro, e qualquer dúvida vocês me chamem, beleza? Então aqui a gente tem aqui a situação, aqui a questão 2, que eu vou dar uma ajudada para vocês, que está escrito assim, ó. 3 amigos compraram um pacote de doces com 24 unidades. Marlos pegou um quarto dos doces, Juan pegou um terço e Patrick pegou o que sobrou. Qual a fração dos doces que Patrick pegou, né? Então isso aqui, nesse caso, é uma subtração de fração, né? Você vai pegar o total e vai subtraindo o que cada um pegou até encontrar o que restou, né? Então, no caso aqui, eu tinha 24 doces no total, né? Como é que representa o total? Eu represento com a fração 24, nesse caso, né? 24 sobre 24, assim, beleza? Ou 1 sobre 1, que dá no mesmo, né? Depois vocês pesquisem sobre isso. Subtraindo
pela quantidade que cada um pegou, né? Então, por exemplo, Marlos pegou 1/4. Então eu coloco aqui, ó, 1/4. Beleza? Aí eu faço a subtração. E aí depois que ele pegar essa quantidade, eu tenho que subtrair também o que o outro pegou, né? Que o Juan pegou, ele pegou 1/3 dos doces. Então eu coloco aqui menos 1/3. E aí eu faço a subtração e descubro quanto que sobrou depois depois desses dois colegas ter tirado do total de 24 doces, tá bom? Aqui na situação 2, beleza? Eu tenho um recipiente, aí eu tenho essa quantidade aqui de volume, né? Observe que está separando em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Como o líquido está aqui batendo na segunda, né? Na segunda partezinha aqui, eu posso dizer que aqui a quantidade total é 2/6. Bacana? E aqui, professor? Bom, aqui está dividido em 3 partes, e como só tem uma cheia aqui, eu posso dizer que é 1/3. Beleza? E aqui eu tenho quantas repartições? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O texto está dizendo que você vai pegar essas duas partes, esses dois líquidos, e inserir nesse terceiro. Então, que conta eu vou fazer, professor? 2/6 mais 1/3, e vai descobrir a quantidade que irá dar nessa somatória. E você vai preencher aqui, né? Vai preencher aqui, vai dar um valor, você vai preencher aqui e vai descobrir em que ponto, em que parte esse líquido vai estar marcando, beleza? Aí na segunda parte aqui também da pizza, né? Iago, Juan e Ruth foram uma pizzaria, cada um comeu uma parte das frações, faça a somatória bonitinho, descubra, e aí você responde aí essa questão aí, ó. Essa aqui é uma alternativa fechada, beleza? E na 5 você também vai fazer uma somatória entre essas frações aqui, beleza? Dá uma lida no texto, o que está dizendo no texto, bacana? E aí você vai responder o item A e o item B. Gente, é o seguinte, se você entendeu esses 4 conteúdos que eu acabei de falar, fatoração, MMC, somatória e subtração de fração, e se caso vocês tiverem alguma dúvida sobre o básico de frações, você vai conseguir fazer essas 5 questões de uma forma bem simples, bem fácil. É só isso, tá, gente? Qualquer coisa vocês me chamem e estarei aí para a disposição. Tudo de bom, até mais.